Olá Racers, sejam bem-vindos novamente aqui ao Box 29 Garage, eu sou o Luan Hoffman. Hoje eu vou trazer uma curiosidade bem interessante. O Adrian Newey começou a trabalhar efetivamente na Aston Martin e algumas coisas me chamaram a atenção. Então eu vou te trazer essas curiosidades de salário, localização, trabalho, tudo que ele está fazendo lá na Aston Martin e vamos refletir um pouco no grid da Fórmula 1. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer essas curiosidades. Racer, já sabe, se inscreve no nosso canal, é isso só que eu peço para vocês. A gente tem vídeos aí batendo 40 mil visualizações e poucos inscritos. Vamos refletir essas visualizações em inscritos. Acompanhe aí o Box 29. E é claro, aproveite e seja membro, seja um Racer aqui no Box 29, tá bom? Bom, vamos lá. O Adrian Newey começou efetivamente agora em março a trabalhar lá na Aston Martin, lá em Gaydon, que é onde fica a região lá em Londres, pertinho de Londres, a região onde é aquela lindíssima fábrica da Aston Martin com aquele espelho d'água muito lindo, e lá em cima desse espelho d'água fica um modelo específico, vai trocando, vai sendo feito a rotatividade do modelo desse espelho d'água. Então é lindíssima a fábrica lá da Aston Martin, lá na Inglaterra, pertinho de Londres. E algumas coisas me chamaram a atenção. Há alguns vídeos aqui no nosso canal, eu vou deixar os links todos eles aqui em cima, nos cards para vocês. Nós já falamos dos maiores salários da Fórmula 1, nós já falamos dos pontos da superlicença dos pilotos com mais seguidores na Fórmula 1. Trouxemos também quem mais tem largadas, pódios e vitórias, e um dado bem interessante. A gente conseguiu acesso a uma lista dos maiores salários de todos os esportistas mundiais. E os maiores salários da Fórmula 1 aparecem nesse ranking, e inclusive dois deles aparecem lá no top 30, se eu não estou enganado. E desses dois, vocês já sabem quem são os dois maiores salários da Fórmula 1, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Então eu trouxe aqui para vocês terem uma noção de quais são os atletas mais bem pagos no mundo atualmente. Primeiro lugar, CR7. O salário do CR7 é de 260 milhões de dólares. Depois vem Stephen Curry, do basquete. Então temos um futebolista, como falam os portugueses de Portugal. Depois temos o Stephen Curry, com 253 milhões de dólares anuais. Em terceiro, nós temos o Tyson Fury, um lutador de boxe, na terceira posição, que recebe 147 milhões de dólares anuais. Em 18º, olha só, o maior salário da Fórmula 1 chega em 18º, é o Max Verstappen, ele ganha 76 milhões de dólares, é quase que a metade do terceiro lugar ali do Tyson Fury. E em 22º, o Lewis Hamilton, que é o segundo maior salário da Fórmula 1, está 4 posições abaixo do Verstappen no ranking do top 30. Ele ganha 60 milhões de dólares anuais. Eu quero fazer um parêntese aqui, né? Como é que funciona o salário da Fórmula 1? O salário da Fórmula 1 ele é muito variado de contrato para contrato, de piloto para piloto. Algumas equipes fazem o pagamento mensal desse valor, eles pegam, né, esse valor, diluem lá o contrato de 5 anos, depois diluem novamente em 12. Tem equipes como a Ferrari e a Mercedes que pegam esse valor. O piloto vai ganhar, sei lá, vamos pegar um exemplo do Hamilton antigamente, ou né, qualquer piloto, um piloto X lá, vai ganhar 50 milhões anuais. Ela divide em 3, 4 parcelas, em 3, 4 meses, então a cada 2, 3 meses o piloto recebe o salário, recebe no banco lá o salário gordo. Então é assim que funciona o salário da Fórmula 1, depende muito de contrato para contrato. Ou ele é dividido em pequenas parcelas, 3, 4 vezes, então é um salário, digamos assim, quase que semestral, bimestral, ou mensal, mas aí depende muito, geralmente são os pilotos que ganham pouco que recebem ele quase que mensalmente. Então os pilotos que têm uma maior bonificação, digamos assim, um maior salário na conta, eles dividem aí em 3, 4 pagamentos durante o ano. É mais ou menos assim que funciona. Ficou em dúvida, está curioso? O Felipe Massa falou sobre isso alguns podcasts atrás, ele reforçou isso, né? Ele trouxe aqui.
é assim que funciona, principalmente nas equipes de ponta, né? Porque elas têm a questão do teto. Por mais que o piloto não esteja dentro desse teto orçamentário, ela precisa cuidar muito do fluxo de caixa. E é por isso que ela faz essas questões de pagamentos em 3, 4, 5 vezes no máximo. Curioso, né? Diferente. Bom, mas eu falei que o vídeo era sobre Adrian Newey, então isso tudo acarretou, né, nessas questões. O Adrian Newey começou efetivamente na Aston Martin, até o CEO da Aston Martin, né, o chefe de equipe, brincou se ele precisasse colocar uma cama, um colchonete lá junto com a mesa e a planilha dele, ele poderia colocar, trabalhar o quanto antes. A Aston Martin precisa muito, né, um espírito mais britânico, assim, um humor mais britânico. Mas um ponto que me chamou a atenção, e por isso que eu estou trazendo esses números aqui de salários, é que o Adrian Newey, entre os projetistas, engenheiros e pilotos, ele é uma das pessoas que mais ganham na Fórmula 1. A gente não tem a divulgação dos salários dos team principals, dos chefes de equipe, isso ainda não foi divulgado, a gente não conseguiu encontrar em lugar nenhum na internet. Tem algumas suposições, rumores, mas nada efetivo. O que eu estou trazendo aqui para vocês é efetivo. Então, pegando os 20 pilotos da Fórmula 1 do grid atual e o salário do Adrian Newey, ele é o quarto que mais recebe na Fórmula 1. Ele está na frente de outros 17 pilotos, para vocês verem a grandeza do Adrian Newey dentro da Fórmula 1 atualmente. Ele perde apenas para Max Verstappen, obviamente, Hamilton e Leclerc. Depois vem Adrian Newey e Alonso, os dois da Aston Martin. Lembrando que a FIA ela coloca algumas questões para o teto orçamentário. Por exemplo, pilotos não entram dentro do teto orçamentário que a FIA propõe na Fórmula 1. E além disso, as equipes podem escolher duas funcionários para tirarem desse teto orçamentário também. Então, além dos pilotos, ela pode escolher dois funcionários para não fazerem parte desse teto orçamentário. Provavelmente aqui entra o Adrian Newey nessa questão toda. Curioso, né? Diferente. Até isso a Fórmula 1 tem os seus, digamos assim, as suas diferenças. E para fechar o vídeo de hoje, para não ficar muito extenso, eu também vou deixar aqui em cima alguns cardzinhos de alguns assuntos que nós já falamos por aqui. Eu vou requentar esses assuntos e vou trazer informações novas aqui. Vamos lá então. Nós já falamos aqui das duplas mais fortes da Fórmula 1 em 2025, nós já falamos dos maiores patrocínios, né, dos patrocinadores das equipes em 2025, e agora também nós também já falamos das nacionalidades dos pilotos, e agora eu vou trazer aqui algumas curiosidades das danças das cadeiras. É isso mesmo, quais pilotos mais circularam pelo paddock, pelas equipes na Fórmula 1. Em primeiro lugar, nesse ranking, temos o Nico Hülkenberg, que esse ano vai correr pela Sauber. É a 9ª mudança da carreira dele na Fórmula 1. Lembrando que dentro de toda essa mudança, dessas 9 danças de cadeiras do Hülkenberg, 4 vezes foram para a mesma equipe com nomes diferentes, né? Lembrando que ele já correu pela Aston Martin, que foi Force India, né, que já foi Racing Point também. Então ele já teve essa circulação dentro da mesma equipe, a equipe que foi mudando de nome. E ele também já correu pela Sauber lá atrás, lá no começo da carreira, a Sauber, quando se chamava Sauber, que tinha as cores azuis, agora volta sendo Sauber Kickstake, mas vai se transformar em Audi. Então ano que vem ele vai ter a 10ª alteração na carreira profissional dele aí. Então a gente já deixa isso adiantado. Por enquanto é 9, mas com essas mudanças da mesma equipe mudando várias vezes de nome, vai ser a 10ª. Depois nós temos o Alonso, que já mudou 8 vezes de, digamos assim, de assentos de cockpits na Fórmula 1, sendo que 3 vezes foi para Renault Alpine, 2 foi para a McLaren. Então dessas 8 a gente pode descontar essas mudanças e até mesmo a própria Alpine que mudou de nome, né? Então alguns pontos aqui. Depois nós temos o Ocon,
6 vezes, 6 alterações, sendo que 2 foi a Force India e 2 foi Renault e Alpine. Então teve essa mudança de nomenclatura das equipes também. Isso às vezes atrapalha um pouco até os próprios índices das equipes na Fórmula 1. E depois nós temos o Sainz 5 vezes, o Gasly 3, sendo que dessas 3 vezes, né, foram uma Red Bull e 2 entre AlphaTauri e Racing Bulls. Então dentro da própria equipe já teve essas mudanças, essas alterações. Depois nós temos o Russell 4, sendo que 2 Mercedes e 2 Williams, então fica como se fosse 2, mas efetivamente são 4. E por fim, aqui do ranking que eu trouxe, o Hamilton 3, esse sim, efetivamente, 3 marcas diferentes, McLaren, Mercedes e agora na Ferrari. Então, só para recapitularmos, Hülkenberg 9, Alonso 8, Ocon 6, Sainz 5, Gasly 5, Russell 4 e Hamilton 3. O ranking todo eu vou deixar disponível aqui para vocês analisarem. Racers, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, desses números que eu trago aqui para vocês. A nossa ideia é sempre trazer um Box 29 com muitos números, é a tradução dos números, seja desde salário até os tempos de volta, é o resumo da Fórmula 1 em números aqui no YouTube, tá certo? Se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê. Até a próxima!